Bruno Pires, que já se juntou a nós no estúdio da Onda Viva para conversar sobre a sua carreira desportiva nesta modalidade. O Bruno Pires, que como disse não é da Póvoa de Varzim, é alentejano, mas escolheu a Póvoa agora como terra de adoção e certamente ao longo dos próximos minutos vamos ter a oportunidade de saber o porquê desta escolha do Bruno. Ele que nesta altura está numa equipa World Tour, como eu disse, na Saxo Tinkoff, uma equipa dinamarquesa, que tem nada mais nada menos do que um dos melhores ciclistas do mundo, por muitos considerado o melhor. Falo de Alberto Contador, e o Bruno Pires ajudou certamente o Alberto Contador a um dos maiores êxitos da sua carreira, ainda bem recentemente na Volta à Espanha em bicicleta, prova na qual o Bruno Pires foi um dos gregários de luxo, como se costuma dizer, ajudando o Alberto Contador a chegar a essa vitória, à camisola vermelha de líder da Volta à Espanha. Bruno Pires, que está então aqui connosco, a quem agradeço desde já também a presença e a oportunidade de ter algum tempo para falar connosco sobre ciclismo, sobre esta modalidade que me encanta tantos portugueses. Bruno, certamente um ano 2012 que agora terminou recentemente com grandes motivos para sorrir, porque culminou de forma muito positiva para a equipa e também para ti. Sim, muito boa tarde a todos os telespectadores. Sim, foi uma época bastante interessante, realmente, com o triunfo na Volta à Espanha conseguido pelo Alberto Contador, com a ajuda de todos os colegas da Saxo Bank Tinkoff. Foi realmente um ano bom, foi um ano onde eu penso que consegui conquistar um pouco mais o meu espaço, onde tive resultados melhores do que no meu primeiro ano no ciclismo internacional, e as coisas vão caminhando pouco a pouco, e é essa a minha ambição, é ir evoluindo ano a ano, embora já tenha alguma idade, mas acaba-se por não ser muito tempo, porque apenas vai ser o meu terceiro ano este ano no Pro Tour, que é um ciclismo completamente diferente, e isto acaba por passar como quando se passa de sub-23 a profissional. Anda-se 2-3 anos até que se consiga ganhar, adquirir rodagem, a perceber-se um pouco como é que as coisas funcionam, e ano após ano vai-se tendo uma evolução natural e gradual, que é isso que eu pretendo no Pro Tour vir a conseguir. Até porque o Bruno é certamente um ciclista ambicioso, que em Portugal lutava sempre por pódios e por grandes vitórias. Em 2013 procura a primeira vitória, que gostava, como individual neste caso, vitórias coletivas já teve na Saxo Tinkoff. Agora uma vitória individual seria o cereja no topo do bolo de uma carreira lá por fora. Sim, esse é um sonho. Realmente eu sou um corredor ambicioso, normalmente procuro sempre mais, e isso é uma das coisas que me iria dar uma grande satisfação, conseguir uma vitória no ciclismo internacional com as cores da Saxo Tinkoff. É por isso que trabalho todos os dias. Sei que tenho sempre um papel também de ajudar a equipa, de ajudar ciclistas mais fortes que eu, mas a oportunidade pode surgir. O ano passado terminei a Volta à Eslovénia em quarto na geral, e são indicadores que com evolução, com trabalho, se pode ir subindo, e oxalá 2013 me dei essa primeira vitória no ciclismo internacional. Bruno, como é que um ciclista se prepara nesta altura? Estamos em época de Fez, a altura em que conversamos, embora para ti está quase a começar, com a primeira corrida oficial. Como é que te preparaste desde que a temporada terminou, agora para o arranque de 2013? Sim, normalmente, para as pessoas perceberem um pouco, normalmente tem sempre um período de 2 semanas, 14, 15, 20 dias sem fazer nada mesmo. Mais por uma questão de recuperar fisicamente, para o corpo regenerar bem, mas também a nível psicológico, ou seja, fazer outro tipo de atividades que não seja a rotina que nós temos durante tantos meses. Depois, entretanto, começo com as caminhadas aqui à beira da praia, porque é uma zona muito agradável de andar, um pouco de BTT. Este ano, os outros anos eu normalmente faço o trabalho de ginásio. Este ano optei por fazer um trabalho de ginástica, um trabalho de fortalecimento e
um trabalho postural, porque tenho alguns problemas com a postura na bicicleta, e pronto, procurei um especialista em que me ajudou e em que me indicou certos exercícios. Então esse é um trabalho que acabo por fazer em casa. Depois também faço a natação, pronto, e agora já estou com bastante bicicleta de estrada. A nível de exercício mais intenso, sim, é a bicicleta de estrada. Porque a primeira corrida, como eu dizia, está quase aí, não é? Entretanto, a primeira viagem, a saída de Portugal lá para fora. Sim, dia 14, pelas previsões, saio para a Argentina, onde vou participar no Tour de São Luís. A corrida começa, se não estou em erro, dia 21, mas nós vamos algum tempo antes, porque a equipa vai fazer um estágio em Gran Canárias, mas nós aproveitamos, como na Argentina também faz bom tempo, então vamos estar 6 ciclistas que vamos estar aí. E nessa altura vamos começar a pôr a máquina a funcionar já para as corridas, com algum trabalho de grupo, um trabalho com mais intensidade e mais velocidade, e depois então temos 7 dias de competição. Para início de temporada, 7 dias é algo duro já, mas pronto, para mim pessoalmente é mais uma preparação do que propriamente um objetivo de ter resultados. É sempre uma experiência interessante que os ciclistas portugueses que agora estão lá fora têm, é de conhecerem outros países, outros mundos, outros continentes, que no ciclismo nacional hoje em dia é mais complicado serem convidados para correr lá fora. Essa também é uma experiência positiva de correr não só numa equipa estrangeira, mas também conhecer meio mundo, não é? E a Argentina é mais um país diferente e ótimo nesta altura para se correr, uma vez que lá está numa época bem melhor do que em Portugal, que faz mais frio. Não, sem sombra de dúvida. A minha entrada no ciclismo Pro Tour, no ciclismo de alto nível, deu-me uma visão sobre um mundo diferente e tem-me criado oportunidades completamente diferentes do que aquelas que eu tinha em Portugal. É normal, estamos num ciclismo globalizado, em que participamos possa-se dizer, nos quatro cantos do mundo, e é óbvio que isso nos proporciona muita experiência, cultura acima de tudo, o aprender a língua, falar outras línguas. Por acaso, no meu primeiro ano, quando ingressei na Leopard, estive logo em janeiro na Austrália, depois em setembro, em agosto acabei por estar no Canadá, ou seja, não falando toda a Europa praticamente que estive. É óbvio que é uma experiência de vida. Não sei se já correste em África também, se calhar só falta esse continente, ou na Ásia também, já agora. Não, por acaso foi 2 países que... Ásia, não, estive lá, mas não competi. Mas África, não, mas é como eu digo, com o ciclismo globalizado como este está... Ano, se calhar, não é? Este ano não faltarão oportunidades, pelo menos na Ásia, há provas lá na China e... Sim, há uma corrida Pro Tour, eu digo, não corri, estive lá, mas não corri. Estive em Singapura o ano passado, quando fui para a Austrália, que a viagem tínhamos de fazer uma escala aí, e é óbvio que são experiências, mas competir lá não competi, quem sabe. O calendário pode reservar alguma surpresa ainda muito cedo para o final da temporada, é geralmente aí que se corre na Ásia, neste caso, sim. E também no continente sul-americano, pelo menos na parte norte, no Canadá, para já sul-americano na Argentina. No início. Que objetivos, Bruno, para esta primeira corrida? Que equipa que a Saxo Tinkoff vai apresentar? Já está definido, certamente, o bloco. O que é que a equipa pretende fazer logo no arranque? É uma equipa apontada como uma das mais fortes esta temporada, com muitos reforços, um bom grupo este ano. Sim, para a primeira pergunta, quem vai estar nesta corrida, vou estar eu, vai estar o Alberto, o contador, vai estar o Benjamin Oval, o Jesus Hernandes, o Sérgio Paulinho, o outro português que faz parte da equipa, e o Niki Sorensa. Muito próximo do Alberto Contador, da Montanha também. Sim, é um grupo forte. Em relação à equipa, sim, a Saxo Tinkoff este ano reforçou-se bastante. Nota-se que é uma equipa que tem 3-4 corredores que podem fazer top 10 num Tour de França, ou num Giro de Itália, ou numa Volta à Espanha. Isso, pondo essa potencialidade a trabalhar se calhar para o melhor corredor do mundo, faz desta equipa uma equipa bastante potente. Agora é preciso ver depois na estrada como todas as peças se vão engrenar, mas eu acredito que vão funcionar bastante bem.
Há também outro português na equipa, o Sérgio Paulinho, também um dos ciclistas portugueses com mais nome, ele que já foi medalhado em Jogos Olímpicos. Como é que é conviver? É útil e ótimo, certamente, ver dois portugueses na equipa. Ele, que certamente tem muito mais experiência que o Bruno, ajudou na transição, não é, da Leopard para a Saxo. Sim, o Sérgio, além de colega de equipa, é um grande amigo que eu tenho, e essa já vem de outros anos, quando éramos amador e corríamos na mesma equipa e na seleção, partilhávamos muitas vezes a habitação. Este ano foi uma agradável surpresa. Tivemos algumas competições que estivemos juntos e normalmente somos sempre colegas de quarto, e sim, vamos nos ajudando mutuamente. É claro que o Sérgio tem muita experiência e vai-me ajudando, e é sem sombra de dúvida uma experiência muito agradável. Espero que se mantenha assim durante muitos anos. Pelo menos este ano é uma certeza, os dois vão estar juntos a competir ao serviço então desta equipa dinamarquesa. Também um exemplo de que o ciclismo se expande. A Dinamarca não é por si só uma potência em termos de ciclistas individualmente, tem claro 3 ou 4 boas referências, mas tem uma equipa das mais fortes do mundo, que este ano então vai contar com dois portugueses novamente, o Bruno Pires e o Sérgio Paulinho. O Bruno Pires, que como disse no início desta emissão, é um ciclista que não é da Póvoa de Varzim, mas cá reside já há alguns anos. Bruno, qual é a história? Como é que apareces a viver aqui na Póvoa de Varzim, uma cidade que já não é a primeira vez que te ouvimos dizer que gostas muito de cá estar? Como é que surge esta hipótese de vires cá para o norte e ficar a viver por cá? Desde muito cedo que tive a possibilidade de vir para esta zona, porque no meu terceiro ano de sub-23 eu vim para a equipa de ASC Vila do Conde, onde estive 2 anos nessa equipa, e na altura tinha um apartamento na zona de Aveiro Mar, na altura o dono da equipa, e então eu vinha passava uma semana, 2 semanas, passava por aqui, porque no Alentejo para treinar montanha é muito complicado, porque não temos grandes montanhas, e também treinava quase sempre só. Então na altura sugeriram-me se queria vir para aqui, e sim, vi a primeira vez, gostei de vir. Depois, entretanto, como passei para a equipa da Maia, que o diretor desportivo era o Manuel Seferino, e também fazia alguns estágios com mais colegas de equipa que estavam aqui, como o Pedro Cardoso e outros atletas, o Bruno Lima, o João Cabreira. Pronto, esse pessoal que vivia aqui, então treinávamos por aqui. Sim, e foi um sítio que quando cheguei senti-me logo bem. Não sei se foi por sair e estar algum tempo aqui, mas, por exemplo, fazia alguns estágios na zona de Torres Vedras e já não era uma zona que me cativava. Esta zona foi uma zona sempre que a primeira vez que vim, o impacto foi chamativo, e sim, e depois, entretanto, aluguei um apartamento, ia dividindo algum tempo aqui e outro tempo no Alentejo. Pronto, e depois tomei a decisão de comprar casa por aqui e de me fixar nesta cidade. Neste caso com família, não é? Uma família que agora está cá a residir. E não sais de cá, Bruno, porque dizes que estás num sítio, como há pouco referias, ótimo, com boas condições para treinar. Há montanha aqui relativamente perto, perto também do aeroporto, que hoje em dia é muito importante para quem faz carreira lá por fora. A Póvoa é uma cidade que oferece, na tua opinião, as condições ideais para um ciclista estar a residir e treinar? Não, completamente. Acho que a zona da Póvoa, como temos o exemplo também do José Azevedo, que vive Vila do Conde e fez uma carreira muito grande lá fora. Temos o caso do Rui, que também os resultados falam por si. Isto dá indicações que a Póvoa tem condições para um ciclista, e não digo só um ciclista, um atleta, poder se fixar aqui e ter boas condições de trabalho. Porque normalmente quando eu preciso fazer um trabalho muito intensivo de alta montanha, não pode ser aqui, como é óbvio, não é? Mas normalmente aí vê-se algumas etapas mais importantes, ou vai-se treinar para a Serra da Estrela. Mas de um modo geral, para viver e para treinar e para trabalhar aqui, eu penso que é o ideal, porque temos um clima que não é muito extremo, tanto no inverno como no verão. Depois temos boas estradas, sim, há algum tráfego, mas isso há em todo o lado.
assim, a cidade é uma cidade, para mim, tranquila, que tem uma ótima qualidade de vida, em que as pessoas fluem normalmente. É óbvio que tem a parte do verão, que normalmente fica sempre muito congestionado, mas para a minha profissão, eu pego a Estrada Nacional número 13 e não tenho este problema. Então, por isso, depois tem a parte do aeroporto, que em 20 minutos estou no aeroporto, ou seja, dá-me todas as condições para que eu tenha comunidade e que possa fazer o meu trabalho sem qualquer problema. Bruno, falaste aí numa questão importante, o treino na Nacional 13, uma estrada com algum movimento, sobretudo agora que aumentou por causa das portagens na A28. Há muitos ciclistas que treinam e outras pessoas em lazer, muitos amadores. Aqui nesta zona norte há muitos aficionados do ciclismo. Hoje em dia tem-se ouvido falar de muitos acidentes envolvendo ciclistas e não só profissionais, mas amadores. Queres aproveitar esta oportunidade, se calhar, para deixar aqui um apelo a quem vai na estrada, para ter mais atenção a quem vai também nas duas rodas, que também está a circular numa via que perfeitamente legalizado para isso, não é? Não, é assim, aquilo que eu me apercebo e aquilo que eu tenho a dizer, infelizmente faz 10 anos também fui atropelado por um carro e tive sorte de ainda estar aqui. Aquilo que eu acho é que, primeiro ponto, a lei não está bem feita. Esse é o primeiro ponto. Porque, por exemplo, em Espanha, o ciclista pode ir a par, só que tem que utilizar capacete. É obrigado a utilizar capacete. Aqui não pode ir a par, tem que ir em linha, mas não é necessário capacete. Eu acho que é muito mais importante a obrigatoriedade de usar capacete, qualquer ciclista que vá na estrada, do que propriamente ir em linha, porque se vai um trator, se vai um animal com uma carroça, as pessoas têm que travar e têm que, se não podem ultrapassar, têm que parar, não é? Então, se é um ciclista, porque é que, se vão dois a par, porque é que não podem fazer a mesma coisa? Eu acho que acima de tudo é uma questão de lei, porque a lei diz que o ciclista tem que ir a par. Muitas vezes acontece, ainda hoje, por exemplo, aconteceu, ninguém vem em sentido contrário, há traço descontínuo e nós vamos dois e vamos a par, mas eu vou, por exemplo, dentro da berma, não é? Depois da linha branca, e as pessoas apitam, como quem? Ei, vocês não podem ir os dois a par. E isso porquê? Porque no Código da Estrada dizem que os ciclistas não podem ir a par, como dizem que o ciclista não tem prioridade. Assim, antes de haver carros já havia bicicletas, vieram primeiro do que os carros. E se as pessoas querem um mundo mais limpo, um mundo menos poluído, assim, a bicicleta é um ótimo meio para isso. Eu hoje em dia tenho a facilidade de ir a outros países como a Bélgica, a Holanda. Eu vejo as pessoas com 3, 4 graus, às vezes 1 grau positivo, e as pessoas vão de bicicleta para o trabalho. Não é como aqui que temos 14, 15 graus, que está perfeitamente para ir de bicicleta. As pessoas falam tanto em crise, sim, não vão de carro, vão de bicicleta. Faz bem à saúde, não gastam dinheiro, não poluem o ambiente, é melhor. É uma questão das pessoas se mentalizarem para isso. Só que também depois tem que haver da parte dos automobilistas uma consciência que em cima de uma bicicleta vai uma vida, não vai... As pessoas dizem sempre, eu se lhe bater eu tenho sempre razão. Não, mas as pessoas acima de tudo pensam que vai um ser humano, vai uma pessoa que tem família, não é? E acho que as coisas têm que ser por aí, uma parte de consciência. Eu lancei-te esta questão porque ultimamente, no último mês, muitos casos, sim, infelizmente, ainda ontem, de ciclismo, exatamente, um campeão de BTT, né, que também jovem. Aconteceu com 25 anos, que esteve nos Jogos Olímpicos, foi quinto classificado, mas nas últimas semanas têm acontecido muitos casos, também com colegas teus da FAPEL, que também foram atropelados há pouco tempo, portanto, e muitos outros que ficam no anonimato, muitas pessoas... Sim. Infelizmente vai acontecendo. Fica então este apelo a quem nos ouça para ter mais cuidado, sobretudo, e respeito, acima de tudo, respeito humana, pelas pessoas que vão na estrada e que estão a treinar. E a Nacional 13, que tu deves ter bem essa experiência, sentes certamente que agora tem muito mais movimento e é preciso mais precaução, não é? No treino, neste caso, sim, é uma estrada mais condicionada, mas também é o que eu digo, tem boas condições para ir o ciclista, porque tem uma berma bastante boa. Assim, é uma questão de respeito uns pelos outros e as coisas funcionam de uma forma diferente, porque se noutros países funcionam, porque é que aqui não pode funcionar? Era bom que fosse então assim, que todos realmente respeitassem essas regras e respeitassem sobretudo então os ciclistas.
Para já continuamos a conversa com Bruno Pires, ciclista da equipa Saxo Tinkoff, ele que está a viver aqui na Póvoa de Varzim e é um dos ciclistas portugueses que compete lá por fora e tem uma carreira internacional de maior relevo nos últimos anos. Essa carreira que é em parte também partilhada por Rui Costa, um poveiro que também já passou aqui várias vezes pela Onda Viva, o Rui que é certamente amigo do Bruno, e os dois tiveram a oportunidade de competir o ano passado juntos, quando do Campeonato do Mundo de Ciclismo, no qual curiosamente o Rui Costa obteve a melhor classificação de sempre, de um ciclista português. O Bruno ajudou certamente também a isso. Bruno, como é que é esse convívio com o Rui Costa? Ele é um velho conhecido também daqui da Onda Viva, é um ciclista que realmente quase... pelo que fez no último ano, dispensa elogios, os resultados falam por si, mas há esse fenómeno importante de vocês conviverem, estarem juntos na mesma cidade e por vezes também representarem as respectivas equipas lá por fora, mas houve essa curiosidade de correrem juntos. Penso que foi a primeira vez, aparentemente, pela equipa portuguesa, pela seleção portuguesa. Sim, penso que sim. Tínhamos estado em camadas, ou seja, eu era sub-23 e o Rui Júnior, pronto, mas nunca fazer parte da mesma equipa na estrada. Sim, foi uma experiência agradável. Aliás, nós, quando o selecionador falou comigo, explicou-me exatamente aquilo que queria e se eu estava disposto a fazê-lo, e eu disse logo que sim, porque o Rui dava garantias para isso. Partimos, a reunião foi feita logo nessa base. Aliás, nós todos tínhamos muita expectativa em relação àquilo que o Rui pudesse fazer e desde aí disponibilizámos a ajudá-lo o máximo possível, e foi assim que aconteceu. Eu tive pena não conseguir estar na parte final porque tive uma queda, montei na bicicleta, tinha a roda furada, tive que ir até à boxe e já não consegui. Isto faltavam 3 voltas para o final, quando o pelotão vai muito rápido, não tive a forma de voltar a reentrar. No entanto, quando estive ali, tentei-o sempre proteger muito, tentei-o sempre trazer abrigado, porque sabia que ele podia fazer um bom mundial e essa era a nossa aposta. É interessante e é engraçado dois ciclistas tão perto acabarem por estar lá fora, não é? E representar. Mas o José Azevedo a treinar uma equipa também, não é? Sim. Não, hoje em dia eu acho que o ciclismo português está a ganhar espaço lá fora, e eu penso também por uma coisa, porque aqui em Portugal ele está realmente mau, e quando as coisas não estão bem as pessoas procuram ou empenham-se mais em conseguir esse objetivo, porque eu em 2006 tive propostas para ir correr para o estrangeiro e decidi não ter ido, porque o ciclismo aqui estava bem, as equipas estavam bem, tínhamos um calendário que nos permitia correr algumas corridas lá fora, e eu acabei por tomar a decisão de não ir. No entanto, quando comecei a sentir a necessidade de realmente dar o salto, porque já não tinha motivação, já não era o ciclismo que me dava ânimo para continuar a sacrificar-me como nos sacrificamos, então apostei tudo para conseguir ir para fora e fui feliz nessa aposta. E acho que é positivo isso. Tem sido recompensador nestes últimos 2 anos lá fora daquilo que de certa forma pode ter sido perdido por não aceitar esse primeiro convite em 2006? Sim, é uma experiência, porque assim, eu sentia que em Portugal pouco iria evoluir, porque eu sou um corredor que gosto de fazer as coisas muito a sério, levar a minha profissão muito a sério, mas preciso de extrema motivação para o fazer. Se eu não vejo que há algo que me motive, eu acabo por me ir um pouco abaixo. E é claro que esta oportunidade de estar nas melhores equipas do mundo, fazer as melhores corridas, isso é um aliciante, não é? Com 31 anos de idade, tem que se ter muito mais aliciante do que quando se tem 22 ou 23 ou 24, que é querer ser profissional. Ou seja, com o passar do tempo nós precisamos de motivações extras, e o facto de estar lá fora dá-me outro tipo de perspectivas e também são objetivos muito mais altos que eu tenho que trabalhar muito mais para os conseguir, porque quando se está num ciclismo como o que eu estou, às vezes as pessoas dizem assim, fez um 30º, um 40º, um 20º, assim, estamos a falar dos melhores corredores do mundo, onde tudo é levado ao máximo, e quando se está no melhor do mundo
é normal que as exigências sejam muito, muito maiores, e esse tipo de resultados acabam por não ser fáceis de fazer. Eu sei que aos olhos das pessoas normalmente contam os 10 primeiros, não é? Mas já consegui fazer esses resultados, eu falo porque estou lá, são extremamente difíceis, e é por isso que temos que tentar estar sempre ao máximo. No topo. No máximo desse convite que surgiu em 2006 deve ter estado os grandes resultados desse mesmo ano, como há pouco falávamos. 2006 foi um ano que te deixou muitas recordações positivas no ciclismo português, com muitos triunfos ou lugares de pódio ou de top 10. Sim, foi a minha primeira vitória como ciclista profissional, que é sempre algo que qualquer ciclista ambiciona, que foi a vitória na Volta a Trás-os-Montes com 2 etapas. Depois, passado 15 dias, fui campeão nacional na categoria de elites, que é algo que, passa o que passar, fica para a história do ciclismo. Quando se lê o ano 2006, vê-se quem foi o campeão nacional, é sempre algo que fica. Depois fiz segundo no prémio Joaquim Agostinho, que era um prémio muito, muito, muito importante. Fiz 7º na Volta a Portugal. Tive participações também, nesse ano não fiz campeonato do mundo. Sim, mas foi um ano que eu consegui realmente, penso que é a melhor época até hoje que eu tive, foi em 2006. Na altura já sob o comando do Manuel Seferino, do treinador Poveiro, certamente já com o João Cabreira como companheiro de equipa. Sim. Portanto, era uma equipa também na altura, era sempre apontada como uma das mais fortes em Portugal e que ombreava com muitas em Espanha, sobretudo. Sim, Manuel Seferino tem uma característica, para mim, e eu tenho bons diretores, estou em equipas lá fora e tudo, mas continuo a dizer, para mim foi o melhor diretor desportivo que eu tive, pela forma como ele se entrega a isto e pela forma que ele tem de motivar um atleta. Porque um atleta pode ter uma condição física, mas se ela não for sacada ao máximo, isso eu digo que tem, com a motivação, que fazer acreditar o atleta, isso é extremamente importante. E o Manuel Seferino tem essa característica. Além disso, é uma pessoa que ainda hoje é minha amiga, porque é uma pessoa que me ajudou muito. Se eu sou aquilo que sou hoje, devo-lhe em grande parte a ele, porque foi ele que me deu a mão para eu passar a profissional. E ele é aquela pessoa que sabia sacar o que um atleta tinha. Era amigo, quando tinha que ser rigoroso, era rigoroso, mas incutia o que é ser um ciclista a sério. E isso são características que não há muitos que conseguem ter, e ele consegue ter. É claro que aquela equipa na altura, com o João Cabreira, com o Pedro Cardoso, assim, nós tínhamos um grupo de trabalho bastante bom, um grupo muito homogéneo, e depois aquilo funcionava como equipa, porque muitas vezes fala-se a equipa, mas um faz por si, outro faz por outro. Não, aquela equipa trabalhava como equipa. Família, sim, como vocês diziam. Sim, aquilo era um grupo, era uma família. Nós tínhamos o trabalho, tínhamos as nossas responsabilidades, mas muitas vezes juntávamos para jantar fora, para ter o convívio. E era isso que fazia aquele grupo extremamente forte. E isso deve-se ao Manuel Seferino, sem sombra de dúvida. O Manuel Seferino, que depois conseguiu montar essa estrutura aqui na Póvoa, trazê-la da Maia para a Póvoa, mas devido àquele caso célebre de doping que ainda hoje se não se compreende como é que surge assim de repente, e depois praticamente se mata um projeto que na altura estava a crescer, com uma grande equipa, na altura com bons ciclistas, que depois acabaram por ir também lá para fora, o Xavier Tondo, que infelizmente também já faleceu devido a um acidente quando saía para um treino, e ainda o Ángel Vizioso, também um espanhol que também compete ao mais alto nível. Todos os portugueses que também faziam parte desse grupo, aliás o próprio Cabreira depois na altura acabou por ser campeão nacional também, era uma equipa, se calhar em Portugal, a mais forte, em que o Bruno tinha a oportunidade de estar. Aqueles meses foram mágicos até acontecer o que sucedeu. Não, sem sombra de dúvida, aquele foi um projeto que infelizmente morreu muito, muito cedo, porque continuo a acreditar que ainda hoje, com todas as dificuldades que o país atravessa e que a modalidade atravessa, mas tinha pessoas que queriam que esse projeto seguisse para a frente, e não tenho dúvidas nenhumas que, ok, se calhar hoje não seria possível pela crise económica, mas nos anos seguintes seria uma equipa que a nível internacional iria dar bastantes cartas. Assim, as coisas não aconteceram assim. Ele infelizmente
para quem fazia parte daquele projeto, mas também para o ciclismo nacional, porque a partir daí desmoronou um pouco todo o ciclismo, acabaram várias equipas, aconteceram realmente casos positivos de doping noutras equipas. No caso da Póvoa nunca aconteceu nenhum caso positivo, pelo menos não houve nenhum teste positivo. Mas pronto, as coisas foram assim e com pena minha, porque na altura como disse, realmente passámos bons meses até aquilo acontecer. Aliás, o falecido Bruno Neves foi quem deu a primeira vitória à equipa, eu fui quem dei a segunda vitória à equipa numa etapa da Volta ao Alentejo, e realmente era uma equipa, tinha um designer de roupa, toda a estrutura, desde caminhões, autocarros, staff, ou seja, era uma equipa como hoje em dia temos algumas lá fora, equipa continental profissional, e eu acredito que ia desempenhar muito bem, ia levar o nome da Póvoa de Varzim a conhecer, como foi a equipa da Maia, que ninguém conhecia a Maia e ficou conhecida pelo ciclismo, porque o ciclismo tem uma capacidade e uma dinâmica muito forte para o marketing. As pessoas não se apercebem disso, mas eu acho porque também não lhe fazem vender isso como realmente é. E tem-se inúmeros exemplos de várias marcas que apostaram no ciclismo, ou várias cidades que apostaram no ciclismo e foram conhecidas pelo ciclismo, não por nada mais, pelo ciclismo, e com um investimento relativamente baixo. E é isso que as pessoas, quem tem o poder ou quem tem as empresas, tem que se aperceber que é um veículo bastante bom para a promoção de uma marca. E eu não tenho dúvidas nenhumas que a Póvoa foi um pouco publicitada pelo negativo por toda esta situação que aconteceu, mas se tem continuado com uma equipa daquele nível, hoje em dia era uma cidade conhecida a nível internacional, ligada ao desporto. É claro que pode ser conhecida por outros motivos, mas a nível de desporto, sinceramente, ia ficar conhecida. Até porque chegou a ter vitórias em Espanha, ainda antes de acontecer o que aconteceu em maio, numa corrida em Naranco também, e lá por fora. Sim, Naranco, Astúrias. Sim. Portanto, já competia na altura com equipas do Pro Tour, sim. dessa altura, não é? E, portanto, conseguia esses mesmos êxitos. Bruno, aproveitamos esse facto de falarmos na equipa da Póvoa pela positiva e pela negativa para, de uma forma agora mais acelerada, que entretanto vamos esgotando o nosso tempo, falar dos altos e baixos da tua carreira. Alguns dos altos já aqui fomos falando, de qualquer forma, se quiseres recordar mais algum. Entre os baixos, certamente a morte de alguns colegas de profissão certamente afetam qualquer pessoa humana, mas quando são colegas de profissão e de desporto, alguns já são quase, como dizias há pouco, da família. E ultimamente aconteceu vários casos relacionados contigo, o Tondo, o Bruno Neves, como falaste, o Walter Weiland na Volta à Itália. Essa é a parte mais trágica, mais chata do ciclismo. Sim, o ciclismo é uma profissão e uma modalidade extremamente exigente por tudo. Assim, as pessoas pensam só andar de bicicleta, ok, sofre-se muito de andar de bicicleta, mas os dias que se passa longe da família, o que nós temos que privar, alimentação, todas essas coisas, fazem com que esta modalidade seja realmente dura, difícil e que exige uma capacidade psicológica e física, como é óbvio, muito, muito grande. Eu acredito que um ciclista é uma pessoa que se prepara para a vida, porque isto ajuda a que ele ultrapasse constantemente barreiras. É claro, essa situação em 2008, quando faleceu o Bruno Neves, foi um choque brutal. Foi qualquer coisa que... porque é uma vida, não é? Uma família, vê-se a família ali, a parte que era um amigo. E depois o ano 2011 foi qualquer coisa que eu espero nunca mais na vida voltar a viver, porque em plena competição, se chegar-se à linha de meta e nos começarem a dizer que não está bem, chega-se ao autocarro e transmite-nos a notícia que morre um colega de profissão que nessa manhã anterior estava sentado ao meu lado. São coisas muito, muito pesadas. Vocês pensam que podia ter sido eu? Sim. A parte depois que a família dele, ou seja, a mulher estava grávida de 6 meses, a minha mulher estava grávida de 4, assim, nós estamos sempre a pensar, podia ser eu, são coisas realmente brutais. É assim, depois desse episódio,
que não se recupera, mas as coisas começam a ganhar outra vez o caminho. Eu recebo a notícia do meu melhor amigo no ciclismo, que sempre disse, o Xavi para mim é o meu melhor amigo no ciclismo, foi uma das pessoas que mais me ajudou. Se eu estou lá fora, uma das pessoas que eu devo isso foi ele, porque me ensinou o caminho, que me disse qual era o caminho a seguir para conseguir chegar a uma equipa de topo. Inclusive ele estava-me a tentar ajudar para eu ser colega de equipa dele no ano a seguir. Assim, passado 10 dias receber uma notícia, ainda por cima do Xavi, não, foi qualquer coisa que, não sei, é muito, muito, muito complicado. E eu tentei-me refugiar um pouco, tentar não pensar muito, porque se as pessoas começam a pensar e a tentar arranjar isso não é explicação, as coisas acontecem, tocou a eles. E é assim, não. Agora, isso realmente deixou-me e ainda estou. Eu noto que ainda estou um pouco afetado em relação a essas duas situações. São coisas brutais, não é? Ninguém pode imaginar o que é, num espaço de 10 dias, perder duas pessoas assim, principalmente um de equipa, que pensa-se, bom, porque é na minha equipa, porque é um colega meu, e passar 10 dias perder o melhor amigo da modalidade, são coisas muito complicadas, mas. Eu recordo que posteriormente a isso tentei ter muita força e treinar ao máximo porque tinha raiva para tentar fazer, depois tentar relembrar, e isso é uma das coisas que eu digo publicamente. Se um dia eu tiver a oportunidade de ganhar alguma coisa, vai ser dedicada a eles. Isso eu tenho isso na minha cabeça, espero um dia consegui-lo fazer. Quem sabe já em 2013. Bruno, quanto a sonhos, a participação na Volta à Espanha completa, com um grande êxito coletivo. Volta à Itália, lá está, infelizmente afetada, não é? A participação por aquela situação. Volta à França é um sonho? Não, sim, a Volta à França é um sonho que já vem de há anos, porque é a corrida que todo ciclista quer participar. É claro que a minha primeira estreia numa grande volta foi uma catástrofe, como nós podemos saber, mas a minha segunda que terminei foi feita da melhor forma. Então eu tiro esta conclusão: a vida é feita disto, momentos maus, momentos bons, e nada se tem que repetir, temos que passar à frente e chegar sempre com a mesma ambição. Assim, sonhos, sei que este ano não vou estar no Tour, teoricamente, porque nunca sabemos o que é que se pode passar, mas é óbvio que o meu objetivo é um dia poder fazer parte da Volta à França, mas tenho a possibilidade este ano, ou pelo menos está no meu calendário, de voltar a estar na Volta à Itália, e eu vou tentar prepará-la o melhor que sei que posso, para realmente tirar um pouco esse sabor amargo que me deixou a última vez que lá tive, e acredito que pode-se ter tido um mau, mas pode-se vir a ter um muito bom. A Volta à Itália, que é dita por muitos como a corrida mais dura do mundo, no local mais bonito do mundo, portanto concilia-se essas duas vertentes também. Vocês não têm há muito tempo a ver a beleza, não é? É mais só a parte dura que toca nas pernas e não só. Sim, a Itália é um país muito sinuoso e por isso, se calhar, o espectador cria um fascínio e cria imagens espetaculares. Para quem vai em bicicleta, realmente Itália é um país que é complicado. É muito técnico, muito sinuoso, e isso provoca que tenha que se ter um tipo de condução da bicicleta de uma forma diferente. No entanto, acho que tem um público fantástico, as pessoas vibram imenso com o ciclismo na Itália, e é uma experiência que eu vou tentar desfrutar dela. Só para terminarmos, Bruno, falaste aí já em alguns aspectos do teu calendário deste ano. Na seguida à Argentina, por onde é que vais andar a correr? Vai ser possível correr no Algarve? Ou sim, também já está definida essa situação? Sim, depois da Argentina regresso a Portugal para correr em Portugal na volta ao Algarve. Depois a seguir tenho um training camp, depois tenho a volta à Catalunha, que é uma corrida que é uma corrida Pro Tour, em que eu vou tentar estar muito bem. Depois fazer um ligeiro descanso, entretanto tem 2 clássicas pelo meio em Espanha, e pronto, e depois começar a preparar a volta à Itália. Tenho Turquia antes da volta à Itália como preparação, pronto, e depois o giro. Portanto, em 30 segundos falamos da Argentina, Algarve, Turquia, Itália, clássicas em Espanha, portanto corre-se a Europa quase toda, não é? Através do ciclismo. É uma das coisas boas da modalidade e que claro vale que a pena. É uma das coisas boas, sim.
Muito bem, Bruno, agradeço ainda até à Onda Viva conversar sobre esta faceta então como atleta profissional de ciclismo. Felicidades para 2013, para o que vem aí também para o futuro. Okay. Quem sabe se nos chega entretanto o primeiro triunfo como profissional lá fora, que seria certamente importante para a carreira do Bruno e também para Portugal, ter mais um atleta com bons resultados lá por fora. Okay. Felicidades então e até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado pela oportunidade.